Bem no meio do jantar de boas-vindas para minha irmã, Beatriz se levantou de repente, arrancou o andador das minhas mãos e o jogou do outro lado da sala. Então anda, sua fingida. Para de fingir que é deficiente só para manipular todo mundo. Minha mãe bateu palmas, alto. Meu pai riu histericamente. 23 parentes sentados ali, e nenhuma pessoa sequer me ajudou a levantar. Eu ainda estava caída no chão de madeira gelado quando meu marido empurrou a porta. Ele olhou para mim uma vez, depois encarou minha irmã e minha mãe, e falou 5 palavras, com calma. A sala inteira ficou em silêncio de morte. Os sorrisos congelaram no rosto de todos. Ninguém ali sabia que Beatriz, a irmã que tinha chorado comigo por 4 anos depois do atropelamento, escondia um segredo aterrorizante, e meu marido tinha acabado de descobrir cada pedacinho de prova. Meu nome é Marlene Albuquerque. Tenho 37 anos. O que aconteceu depois daquelas 5 palavras vai deixar você furioso e, ao mesmo tempo, profundamente satisfeito. Se algum dia você já foi humilhado pelo seu próprio sangue bem na hora em que estava mais fraco, curte esse vídeo e se inscreve agora. Antes do dia 11 de junho de 2021, eu era uma corredora. Tinha 34 anos, era casada com meu marido Rafael havia 6 anos e trabalhava como designer gráfica sênior no estúdio Horizonte, em Jundiaí. Minha vida tinha um ritmo. Café às 5 da manhã, roupa de corrida dobrada na cadeira ao lado da cama na noite anterior, tênis na porta. Às 5h15 de todo dia, eu já estava na rua, fazendo uns 10 a 12 quilômetros antes do resto de São Paulo acordar. Correr era exercício, sim, mas era também os únicos 40 minutos do dia em que ninguém da minha família conseguia me alcançar. Nenhuma ligação da minha mãe perguntando por que eu não tinha respondido o e-mail sobre a festa do clube. Nenhuma mensagem da minha irmã, Beatriz, com aquele sorriso largo e brilhante e as atualizações intermináveis sobre os lançamentos imobiliários dela. Só eu, minha respiração e o asfalto. Eu tinha um par de tênis Brooks Ghost, azul petróleo com listras cinza chumbo. Ainda estão numa caixa de sapato no meu armário, nunca consegui jogar fora, também nunca consegui mais usar. Eu corria o mesmo circuito toda manhã, fazia 5 anos, saindo do nosso condomínio em Jundiaí, descendo pela Rua das Acácias, subindo a ladeira longa que passava pela escola municipal e voltando para casa. As mesmas árvores, as mesmas caixas de correio, a mesma subida suave que eu conhecia tão bem que dava para correr de olhos fechados. O que eu não sabia, na época, é que alguém vinha observando aquele circuito havia tempo suficiente para conhecê-lo também. Meu marido, Rafael, é do tipo de homem que você não repara quando entra numa sala. Alto, quieto, com aquele rosto que some atrás das próprias perguntas que ele faz. É jornalista, repórter investigativo de uma revista chamada Retrato Nacional. Ele carrega uma caderneta Moleskine no bolso de trás e escreve nela toda noite antes de dormir. A capa é gasta no canto direito, de tanto ele passar o polegar quando está pensando. Nós nos casamos em 2016, numa cerimônia pequena com 39 convidados. Minha família achava ele reservado. Minha irmã o chamava de Rafael, o historiador, o que ela dizia como insulto e ele decidiu levar como elogio. Ele nunca discutia com meus pais, nunca revidava contra minha irmã. Só observava. Lembro de um Natal, no ano seguinte ao nosso casamento, em que ele disse uma coisa, na cozinha da casa dos meus pais, que eu guardei sem pensar muito. Ele falou: "Sua irmã não faz perguntas do jeito que as pessoas fazem perguntas. Ela pergunta como quem está conferindo alguma coisa." Eu ri. Disse que ele estava paranoico de tanto escrever sobre prefeito corrupto. Ele sorriu, encheu minha taça de vinho de novo e não tocou mais no assunto. Eu iria me lembrar daquela conversa. 6 anos depois, eu lembraria palavra por palavra. Minha irmã Beatriz é 2 anos mais velha que eu. A filha de ouro, corretora entre as 5% melhores da região de Alphaville. Audi Q5 branco. Marido chamado Diego Vasconcelos. Bonito, ambicioso, um incorporador que nunca falava nas brigas de família. O casamento deles, em 2017, foi num iate. Meu pai, Ricardo, fez um brinde e chamou a Beatriz de o motor desta família. Minha mãe, Cristina,
Chorou de um jeito que nunca tinha chorado por nada que eu tivesse feito. Eu nunca guardei rancor da Beatriz. Dizia a mim mesma que não precisava. Eu era a artista. Ela era com quem a gente contava. Essa era a matemática da nossa família. O que eu não sabia é que ser o motor de uma família significa decidir quais passageiros continuam vivos. Na noite de 10 de junho de 2021, a sexta-feira antes de tudo desmoronar, eu jantei em casa com o Rafael. Ele estava escrevendo uma matéria sobre encobrimentos em famílias ricas do interior de São Paulo. Conversamos se queríamos ter filhos. Fui dormir cedo. Dobrei a roupa de corrida na cadeira ao lado da cama, como sempre fazia. Blusa cinza chumbo, shorts preto, meia branca. Foi a última semana em que eu pertencia ao meu próprio corpo. Eu não me lembro do impacto. Essa é a forma mais limpa de dizer. Lembro do som de um motor atrás de mim. Lembro de pensar que estava vindo rápido demais para o limite de velocidade da Rua das Acácias, às 5 da manhã. Lembro da luz cinza que começava a clarear o asfalto. E depois lembro do teto de um hospital, o Hospital Santa Clara, e da pulseirinha no meu pulso dizendo que meu nome era Marlene Albuquerque. Um homem chamado investigador Ramos foi quem me contou o que tinha acontecido. Contou com todo o cuidado que conseguiu. Disse que o veículo que me atingiu não parou. Disse que uma corredora tinha me encontrado no acostamento da Rua das Acácias, às 5h55 da manhã, e chamado o resgate. Disse que tinha um fragmento de farol e um pedaço de tinta, e que era só isso. É tudo que temos, dona Marlene, ele falou. Sinto muito. Eu tinha 34 anos. Era dia 11 de junho de 2021. O que eu percebi primeiro, antes da dor, antes dos médicos, antes de qualquer coisa, foi que alguém já estava sentado ao lado da minha cama quando abri os olhos. Não era meu marido. Rafael ainda não tinha chegado. Era minha irmã. Beatriz segurava minha mão e chorava. Usava um cardigã bege de cachemira e a maquiagem já estava borrada, como se estivesse ali fazia horas. Ao lado dela, na mesinha, um copo vazio de café. Ela tinha ficado tempo suficiente para terminar. Como você soube que eu estava aqui tão rápido? Perguntei. Minha voz parecia não ser minha. Ela apertou minha mão. Não conseguiram falar com o Rafael. Sinto muito, Marlene, sinto muito mesmo. 3 anos depois, meu marido me contaria que tinha conferido os registros de despacho da delegacia de Alphaville. Conseguiu através de um contato antigo na editoria policial. Não houve nenhuma ligação da polícia para o número da Beatriz naquela manhã. Os paramédicos tinham pegado meu celular, que desbloqueou por reconhecimento facial porque meus olhos estavam abertos, e discado o primeiro número das chamadas recentes. O nome da Beatriz estava lá, esperando. Eles achavam que estavam ligando para a família. Estavam ligando para a motorista. Mas eu ainda não sabia disso. Naquela manhã, no quarto do hospital, segurei a mão da minha irmã e chorei com ela. E pensei que ela era a melhor coisa que já tinha me acontecido. Minha ortopedista era uma mulher chamada Dra. Eleonora Barreto. Veio me ver 2 dias depois do acidente e sentou aos pés da minha cama. Tinha aquele tom de voz que enfermeira desenvolve depois de 19 anos contando coisa ruim para as pessoas. Ela disse que eu tinha fraturado a bacia em 3 lugares. Disse que o nervo ciático do lado esquerdo, na raiz S1, tinha sido danificado, mas não seccionado. Você vai andar de novo, Marlene, ela disse. Se vai voltar a correr, isso já é outra conversa. Me entregou um resumo médico de 4 páginas. Rafael tirou de mim quando não consegui mais segurar. Emoldurou. Pendurou na parede do escritório dele, em cima da mesa. Por 3 anos, achei estranho ele ter emoldurado aquilo. 3 anos depois eu entenderia. A delegacia de Alphaville procurou o carro por 6 meses. Não tinha câmera de trânsito naquele trecho da Rua das Acácias. Não tinha testemunha, além da corredora que me achou. E ela só tinha visto uma rua vazia e uma mulher no acostamento. Em dezembro de 2021, o caso foi arquivado. Um delegado chamado Salgado me ligou em casa antes de fechar o processo. Fazia 36 anos que ele era policial. Ele disse as palavras com cuidado. Sem o veículo não temos nada. Sinto muito, dona Marlene. Anotei o número do processo arquivado numa cadernetinha de couro.
Carreguei aquela caderneta na bolsa por 3 anos. Toda vez que ia ao mercado, toda vez que ia à fisioterapia, toda vez que ia num jantar de família, aquele número estava na minha bolsa. Por 3 anos, a única coisa que eu queria no mundo era um nome. Ninguém sabia que eu já morava na mesma família que tinha a resposta. Nos primeiros 18 meses depois do acidente, eu vivi numa cadeira de rodas. Por 18 meses, minha irmã foi ao meu apartamento em Jundiaí 2 vezes por semana. Trazia sopa de um bistrô francês em Alphaville. Lia em voz alta os livros que eu pedia quando a dor na bacia não deixava eu segurar nada. Postava legendas mais longas sobre mim no Instagram. Minha irmãzinha luta mais que qualquer pessoa que eu conheço. Irmã Forte caminhou da volta. E, uma vez ou outra, eu reparava que ela marcava uma marca de manta que estava sendo paga para divulgar. Deixei passar. Dizia a mim mesma que ela tinha boa intenção. Guardava uma cadernetinha na mesa de cabeceira onde anotava a comida que ela trazia, os livros que emprestava, as gentilezas que fazia, porque achava que um dia, quando estivesse boa de novo, eu ia achar um jeito de retribuir na mesma medida. Foi nessa época que o Rafael me perguntou uma coisa que não combinava com a conversa que estávamos tendo. Ela fala sobre isso quando vocês estão sozinhas? Ele disse. Sobre o acidente? Eu disse que sim. Disse que ela tocava no assunto o tempo todo. Ele balançou a cabeça uma vez e não perguntou mais nada. Beatriz tinha uma pergunta que fazia em todo evento de família por 3 anos. No Natal, no Dia de Ação de Graças brasileiro, que a gente chamava de jantar de fim de ano, no meu aniversário, em qualquer ligação que passasse de 20 minutos, ela baixava a voz, se inclinava e dizia: "Alguma notícia da polícia? Alguma coisa?" Eu sempre dizia que não. Ela sempre me puxava para um abraço. "Eu fico pensando nele dirigindo por aí livre", disse na véspera de Natal de 2022. "Espero que ele nunca durma." Naquele ano, ela me deu um cartão de aniversário com um bilhete escrito à mão. Para minha irmã, que ninguém consegue parar. Guardei o cartão. 2 anos depois, eu leria aquelas palavras de novo, e elas significariam algo completamente diferente. Enquanto Beatriz se aproximava, meus pais foram se afastando, quietinhos. Meu pai, Ricardo, passou a me ligar uma vez por mês, em vez de uma vez por semana. Minha mãe, Cristina, continuava calorosa ao telefone, mas parou de visitar. Ela dizia: "A Beatriz me conta que você está indo tão bem, filha." Ela me atualiza: "Não se force." Nosso grupo de família no WhatsApp se chamava Família Albuquerque. Eu reparava, de um jeito que eu não deixava eu mesma reparar direito, que minha mãe respondia às mensagens da Beatriz em 30 segundos. As minhas demoravam 2, 3 dias. Dizia a mim mesma que minha mãe simplesmente não gostava de celular. Eu estava me protegendo de uma pergunta que ainda não tinha força para fazer. O que eu não sabia, e o Rafael só me contaria bem mais tarde, é que em setembro de 2020, meu marido tinha começado a guardar uma pasta. Ele nunca abria na minha frente. Guardava no cofrinho do escritório de casa, atrás de uma cópia emoldurada da credencial de imprensa dele. Não tinha uma teoria, nem uma suspeita que conseguisse colocar numa frase. Tinha aquele tipo de pressentimento que 15 anos de jornalismo investigativo ensinam a levar a sério. Ele me disse, bem mais tarde. Eu tinha um pressentimento. Pressentimento às vezes sabe as coisas primeiro. A pasta tinha o rótulo MA, 11 de junho. Ficaria intocada por 25 meses. Em agosto de 2022, passei da cadeira de rodas para o andador, um andador de alumínio da Drive Medical, cinza, com pezinhos de borracha que rangiam no piso de madeira. Beatriz insistiu em ser ela quem me levava para a fisioterapia. Clínica Vitalius, 3 vezes por semana, toda segunda, quarta e sexta. Ao longo de 42 semanas, ela me levou 126 vezes. Sei o número porque eu contei. Contei porque ela fazia questão que eu reparasse. Mencionava nos jantares de família: "Maninha, você me deve umas férias depois de tanta carona." Postava foto no Instagram com as mãos no volante e a legenda: "Mais um dia de fisio, o que for preciso." No fim de cada sessão, ficava na porta da sala de reabilitação batendo palma quando eu terminava a última volta. Ela me levou 126 vezes para a fisioterapia.
Contei porque ela fez questão que eu contasse. Cada gentileza era um recibo assinado antecipadamente. Em fevereiro de 2024, Beatriz sumiu. Essa não é bem a palavra certa. O que minha mãe me disse foi que Beatriz tinha ido para um retiro de bem-estar em Campos do Jordão. Minha mãe usou a expressão do jeito que mulher rica de Alphaville usa qualquer expressão para esconder um diagnóstico de verdade. Eu sabia, sem me dizerem, que o retiro era algum tipo de internação psiquiátrica. 2 meses, depois um terceiro quando ela não voltou no prazo. Voltou para casa no fim de abril. Na primeira semana de maio, minha mãe me ligou. Ela não me ligava num dia de semana havia 3 meses. Sua irmã não anda ela mesma desde o Natal, ela disse. Ela passou por uma coisa difícil, Marlene. Ela precisa da família. Vamos fazer um jantarzinho no sábado. Por favor, vem. Ela mandou mensagem confirmando. Dizia sábado, 19 horas, por favor. Minha mãe não usava a palavra por favor comigo fazia 34 anos. Usou naquela mensagem de 5 palavras, e eu deveria ter reparado. Contei para o Rafael sobre o jantar naquela noite no banheiro, enquanto ele escovava os dentes. Ele parou. Ficou com a escova na mão por 4 segundos olhando para o espelho. Uma gotinha de creme dental pingou na pia. Vai lá, ele disse por fim. Eu chego mais tarde. Tenho uma coisa para terminar. Que horas começa o jantar? 19 horas? Chego às 19h30, não me espera para sentar. Achei que ele tinha um prazo de entrega da revista. Ele tinha um prazo, sim. Só que não do jeito que eu imaginava. No sábado, dia 8 de maio de 2024, coloquei o andador no banco de trás do carro às 17h30. Foi a última vez que eu ia levantá-lo sozinha, sem ajuda. O trajeto de Jundiaí até Alphaville é de 53 minutos, sem trânsito. Peguei a rodovia. Não teve trânsito. Fiquei no limite de velocidade, bebi um café preto da garrafa térmica. Não ouvi nada, mais ou menos na metade do caminho, perto de Cajamar, meu celular tocou no viva-voz do carro. Era o Rafael. Marlene, escuta, ele disse. O que quer que aconteça hoje, não entra no carro sozinha depois. Eu vou estar lá. Rafael, o quê? Eu te amo e vou estar lá antes de você precisar de mim. Ele desligou. Fiz o resto do caminho em silêncio. Olhei no relógio do painel quando entrei na Alameda das Palmeiras. Marcava 18h51. Estacionei na garagem dos meus pais. A casa estava acesa em todas as janelas. Um sobrado no estilo daquelas ruas, onde cada quarta caixa de correio tem o nome de um prédio em São Paulo. Desci, abri a porta de trás e descarreguei meu andador. Eu não sabia que, 2 casas adiante, estacionado num sedã preto, Bruno Carvalho já esperava o sinal. Quero pausar aqui um instante. Se essa é o tipo de história que está te prendendo, do tipo que deixa o peito apertado porque você sabe que algo está prestes a acontecer e você não consegue desviar o olhar, eu só quero dizer obrigada por estar ouvindo. Se você já entrou num evento de família, sentindo que alguma coisa estava errada, e a própria família mandou você sorrir e engolir, deixe um comentário aí embaixo. Me conta de onde você está ouvindo. Eu leio todos. Quero saber que cozinhas, que carros, que quartos silenciosos essa história está alcançando. E se você quer ficar até o final, se inscreve. O jantar nem começou ainda. A casa cheirava a lírio branco. Minha mãe só encomenda lírio branco para os eventos que ela considera sérios. Natal, aniversário de casamento, o velório do meu avô em 2015. Andando pelo hall de entrada naquela noite, eu já sabia antes de qualquer palavra que aquele jantar não era o que parecia por fora. Beatriz estava parada na entrada de vestido azul marinho, cabelo preso. Me abraçou. Segurou o abraço 2 segundos a mais do que qualquer outro em toda a nossa vida. Você veio, ela disse. Mamãe disse que talvez você não viesse. Fico tão feliz que você veio, Marlene. Minha irmã não me dizia. Fico tão feliz fazia 36 anos. A sala de jantar tinha sido ampliada. A mesa comprida de mogno acomodava 12, mas minha mãe tinha colocado uma mesinha na ponta, para mais 6. 23 pessoas no total. Minha avó Lúcia na cabeceira, meu tio Fernando e a esposa dele, tia Alaide. Meus primos, Amanda, Daniel e Sofia. Diego, marido da minha irmã, sentado ao lado da cadeira dela, com um espaço vazio esperando a Beatriz. Meu pai na outra cabeceira.
cartõezinhos com nome, guardanapo de pano dobrado em leque. Sentei do lado mais perto da cozinha. Meu andador ficou encostado na parede atrás da minha cadeira, ao alcance da mão. Nos primeiros 22 minutos, minha irmã bebeu 4 taças de chardonnay. Reparei porque ela mesma se servia. O garçom, minha mãe tinha contratado um garçom para a noite, pousava a garrafa e a Beatriz esticava a mão antes dele se afastar. Bebia como quem apaga um incêndio. Diego chegou 10 minutos atrasado. Beijou minha testa no caminho até o lugar dele. Bem-vinda, maninha, ele disse. Depois sentou ao lado da Beatriz e deu uma olhada nela que na hora eu não entendi. Você disse que ia com calma hoje, ele murmurou. Diego, para. Ele não insistiu. Bebeu água o resto da noite. Meu pai começou a contar uma história sobre a Beatriz. A história era conhecida. Era sobre um torneio de tênis que ela tinha ganhado aos 16 anos, quando virou o jogo depois de estar perdendo. Ele contava essa história em toda reunião de família importante, fazia 20 anos. Antes, isso me deixava orgulhosa. Naquela noite reparei numa coisa que nunca tinha reparado antes. Meu pai riu por último. Os primos riram primeiro. Meu tio riu segundo. Minha mãe sorriu e riu terceiro. Meu pai riu por último. E riu mais alto que todo mundo. Riu como um homem controlando o ritmo da sala. Essa é minha menina, ele disse. Bateu de leve na taça com a faca de manteiga. Um som limpo, deliberado. Só fazia isso quando estava nervoso. Ela sempre dá um jeito de vencer. Minha avó Lúcia não riu. Ficou olhando para o meu pai por um bom tempo, com cuidado. O tipo de olhar que uma mulher de 68 anos dá para um homem que ela conhece desde os 23 dele. Ela já tinha visto ele pegar aquela faca antes. Sabia o que significava. Às 18h58, meu celular vibrou no colo. Era o Rafael. 5 minutos, não sai daí. Sorri para a tela. Um sorriso pequeno particular. Beatriz viu. Quem é Marlene? Antes de eu responder, minha mãe respondeu por mim. É o Rafael, é claro. A Marlene não consegue nem atender um telefonema sem ele grudado. Ela riu, leve. Marlene, filha, dá pra gente ter um jantar em que você fique aqui sem ficar checando ele? Tirei um print da mensagem sem pensar direito. Tem print que a gente tira por instinto. Eu entenderia depois por que tinha feito aquilo. Minha irmã se levantou na cabeceira do lado dela. Empurrou a cadeira rápido demais. As pernas raspando no parquete, um som agudo e torto. Segurava a taça cheia de novo, a quinta. E olhou para mim, do outro lado da mesa. Minha mãe bateu palmas de leve, 2 vezes. As 2 palminhas de uma anfitriã anunciando um discurso. Beatriz, querida, quer dizer alguma coisa? Todo o rosto na mesa se virou para minha irmã. Cada primo, cada tia, minha avó, Diego, o garçom, que estava prestes a encher o jarro d'água, parou com a mão na alça. Minha irmã bebendo rápido demais fazia 1 hora. Meu pai rindo alto demais fazia meia hora. Eu deveria ter percebido que eles não estavam celebrando a Beatriz. Estavam se preparando para alguma coisa. Minha irmã começou como sempre começava, um brinde. Agradeceu meus pais. Agradeceu a família por estar ali. Usou frases claramente ensaiadas. Tempo de curar. Um tempo longe para se encontrar. A generosidade de uma família que te sustenta quando você está mais fraco. A voz dela firme, fria. A performance de uma mulher que já tinha decidido, no caminho de carro, o que ia fazer. Aí o tom dela mudou só um pouco, um pequeno degrau para baixo na temperatura. Sabe, ela disse, esse tempo todo em que estive fora, eu fiquei pensando na Marlene, em como ela é forte, em tudo que ela superou. A mesa fez aquele som suave de aprovação que uma sala faz quando acha que recebeu a deixa para ser terna. Quer dizer, ela continuou, depois de 3 anos, a gente imaginaria que ela já estivesse de pé de novo, né, Marlene? Ela disse a palavra pé, com uma pequena pinçada no final, apertando a sílaba do jeito que uma professora aperta uma palavra que quer que o aluno entenda. Eu olhei para ela. Nunca, em toda a minha vida, tinha mandado minha irmã mais velha fazer nada. Beatriz, eu disse, senta. A sala prendeu a respiração. Ela não sentou. Pegou a taça, a quinta, quase vazia, e bebeu o que restava. Bateu o copo na mesa forte demais. Um pouco de vinho respingou na toalha branca. Minha mãe se encolheu com a mancha e depois, de propósito, desviou o olhar. Você não me manda sentar, Marlene.
minha irmã disse, a voz mais aguda agora. Eu te levei para fisioterapia por 2 anos. Segurei sua mão em 11 cirurgias. Chorei com você. Os ombros dela subiram. O peito subiu junto. O Chardonnay estava no comando agora e ela tinha parado de fingir que dirigia. E sabe de uma coisa? Ela disse. Acho que você está se aproveitando disso. Acho que gosta da atenção. Acho que você conseguiria andar se quisesse. Diego se levantou. Devagar, do jeito que um homem se levanta quando a esposa acabou de começar a fazer uma coisa que ele não reconhece. Ele não saiu do lugar, só ficou de pé, a mão no encosto da cadeira. Beatriz nem olhou para ele. Beatriz, minha avó começou. Minha mãe pôs a mão no antebraço da minha avó. Mãe, deixa elas resolverem. Minha irmã contornou a mesa. Passou pela própria cadeira. Passou pela minha prima Amanda, que já estava tirando o celular da bolsa sem nem perceber o que estava fazendo. Foi até o meu andador, encostado na parede atrás da minha cadeira. Segurou as alças com as 2 mãos. Vi os polegares ficarem brancos de tanta pressão. Tive tempo para pensar uma frase. Pensei, ela vai fazer uma coisa que eu vou lembrar pelo resto da vida. Aí ela empurrou. Não puxou o andador de trás de mim. Ela o jogou. Do outro lado da sala, contra o aparador, do jeito que uma criança joga um brinquedo. A estrutura de alumínio deslizou pelo parquete e bateu na madeira pesada do móvel com um som que eu nunca vou conseguir apagar. Alumínio no parquete soa como corda de violino arrebentando. A estrutura quicou, astada na perna do aparador. Eu estava me apoiando nela. Minha mão direita estava na alça. Meu peso estava se deslocando para o quadril esquerdo, o fraturado, por causa do brinde. Fui para o chão de lado. Bati com o quadril esquerdo primeiro. A dor subiu pela coluna até a mandíbula antes de eu conseguir fechar os olhos. Tive um pensamento único, claro. Do jeito que imagino que gente se afogando tem um pensamento único, claro. Se algum parafuso se mexeu, eu podia não me levantar. Nunca mais. Minha irmã ficou de pé sobre mim. Colocou as mãos na cintura. Inclinou a cabeça, o cabelo caindo na frente de um dos olhos. Então anda, sua fingida, ela gritou. Para de fingir que é deficiente só para manipular todo mundo. A primeira risada veio da minha prima Amanda. Ela tem 22 anos. Não entendeu o que estava acontecendo. Riu do jeito que adolescente ri quando alguma coisa chocante e cruel acontece na sala. Uma risadinha rápida, sem jeito. Meu tio Fernando riu segundo. A risada dele mais longa, mais grave. Meu pai riu terceiro. Riu tanto que preciso pousar a taça na mesa para rir. E depois riu mais ainda, histérico. A risada de um homem que vinha segurando alguma coisa dentro dele por 3 anos e finalmente ganhou permissão para soltar. Minha mãe bateu palmas, não as palminhas educadas de antes, palmas cheias, altas. Levantou as mãos acima das costelas e bateu palma rápido. Do jeito que batia palma no fim dos recitais de piano da Beatriz, quando ela era criança. A palma de uma mãe que estava esperando por aquilo. Ai, Marlene, ela disse. Não seja dramática. Levanta. Fiquei deitada no chão por 11 segundos. Não chorei. Contei minha respiração do jeito que minha fisioterapeuta, Teresa, tinha me ensinado a contar numa crise de dor. 1, 2, 3. Inspira pelo nariz, expira pela boca. O lustre de cristal em cima de mim, o que meus avós tinham dado de presente para os meus pais em 19. Pega a luz das arandelas da sala e jogava cacos pequenos e espalhados de cor no teto. Eu não estava humilhada. Estava lendo a sala. Estava contando quem tinha rido, em que ordem e com que rapidez. Estava fazendo uma lista. Minha avó Lúcia se levantou da cadeira. Já estava de pé quando minha irmã deu um passo na direção dela. Vó, ela tá bem. Não fica mimando ela. Minha avó não respondeu. Passou por perto da minha irmã. Ajoelhou, aos 68 anos no parquete, e segurou minha mão. Filha, ela disse, aguenta firme. A campainha tocou. 18h59 da noite. A campainha um simples toque de 2 notas que meus pais tinham instalado quando eu era criança. Um som normal, tornado estranho por quem estava do outro lado. Minha irmã se endireitou. Alisou a frente do vestido. Achou que tinha acabado. Estava só começando. Minha mãe foi até a porta. Ouvi o salto dela no piso do hall enquanto se afastava de nós. Ouvi ela abrir a porta.
Ouvi ela parar. Rafael? Bruno? Ela disse os dois nomes como perguntas. Dois pontos de interrogação no final de duas palavras. Bruno Carvalho é o melhor amigo mais antigo do meu marido. Se conheceram na pós-graduação. São o tipo de amigo que fica 2 meses sem falar e depois senta num bar por 4 horas, como se nenhum tempo tivesse passado. Bruno também é, e essa é a parte que importava, o homem com quem minha irmã Beatriz namorava havia 2 anos. Ouvi minha mãe dizer, com mais cuidado agora, isso não, a gente não estava esperando. Depois ouvi passos, 2 conjuntos. Um pesado, um leve. Vieram pelo corredor e pararam na porta da sala de jantar. Rafael entrou primeiro. Usava um blazer cinza chumbo, sem gravata, do jeito que se vestia quando queria parecer sério sem parecer advogado. Tinha um envelope pardo debaixo do braço esquerdo, fino, talvez 8 páginas. Não estava com pressa. Olhou para a sala do jeito que um perito de incêndio olha para uma sala. Me viu no chão. Viu o andador contra o aparador. Viu minha avó segurando minha mão. Ficou 2 segundos parado, sem se mexer. Depois pousou o envelope na mesa de jantar, devagar, do jeito que um homem pousa um copo que não quer derramar, e veio até mim. Ajoelhou num joelho só no parquete. Segurou minha mão esquerda na dele. Moveu meu quadril com as costas da outra mão, do jeito que eu tinha ensinado ele a fazer em casa. O ajuste pequeno que disse um parafuso se deslocou. Não se mexe ainda, ele disse. Deixa eu checar primeiro. A sala assistia. Ele apalpou meu quadril, apalpou minha coluna, bem acima do sacro. Apertou de leve a vértebra L5. Esperou. Sentiu o pulso no meu tornozelo esquerdo. Você está bem, ele disse baixinho. Você está bem, Marlene. Aí se levantou. Não olhou para mim, olhou primeiro para Beatriz. Segurou o olhar dela por 3 segundos inteiros. Não disse nada, só olhou. Depois virou a cabeça devagar, do jeito que um homem se vira para encarar uma porta que acabou de abrir, na direção da minha mãe. Segurou o olhar dela por mais 2 segundos. Minha irmã tentou rir. Saiu rachado. Rafael, ela está sendo dramática. Ele não virou a cabeça de volta para ela. Manteve os olhos na minha. A mão da minha mãe subiu até o próprio pescoço, até o colar de pérolas que meu pai tinha dado a ela para os 25 anos de casamento. Então ele falou. Não levantou a voz. Não fez discurso. Falou 5 palavras no volume que se usa para dizer bom dia a um estranho. Beatriz te atropelou, Marlene. A sala ficou em silêncio de um jeito que eu nunca tinha vivido. Não o silêncio depois de uma briga. Não o silêncio depois de uma notícia ruim ao telefone. Um silêncio que tinha peso. Um silêncio que pesava sobre a mesa, sobre o chão, sobre os lírios, sobre o cristal do lustre. Contei até 8 na cabeça, do jeito que tinha contado minha respiração no chão. A sala não respirou por 8 segundos. Minha irmã sentou. Sentou na cadeira atrás dela, não olhou para a cadeira antes de sentar. Simplesmente sentou, como se as pernas tivessem parado de funcionar. Diego, ainda de pé, deu um passo para trás dela. A mão saiu do encosto da. Meu pai, que estava de pé perto do bar, se abaixou numa cadeira de jantar sem querer. Estava prestes a se servir de mais uísque. O copo dele ainda na mesinha ao lado. Minha mãe soltou o batente da porta. A mão caiu ao lado do corpo. Não tinha mais nada para segurar. O quê? O que você acabou de dizer? Disse Beatriz. A mão dela procurou a taça e errou. O copo tombou. Uma poça dourada e clara se espalhou pela toalha branca em direção ao lugar dela. Rafael. Rafael, isso não. Bruno entrou na sala, tinha ficado parado no corredor. Entrou devagar, não olhou para minha irmã primeiro. Olhou para mim, os olhos vermelhos, os ombros tremendo do jeito que os ombros de um homem alto tremem quando ele fica se segurando por tempo demais. Sinto muito, Marlene, ele disse. A voz quebrou no meu nome. Sinto muito por ter esperado. Foi até a mesa, ficou ao lado do meu marido. Tirou 4 folhas do envelope, folha 1. Pousou na mesa ao lado da minha taça de vinho. Um recibo da oficina Ferraz, em Sorocaba, datado de 13 de junho de 2021. 21 mil pagos em dinheiro. No rodapé, numa letra pequena do dono da oficina. Cliente pediu que não ficasse registro. Pago em espécie. Folha 2. Uma fotografia. Um Audi Q5 branco com um rachado em estrela no para-brisa dianteiro e um amassado fundo no para-choque.
A foto tinha carimbo de data de 12 de junho de 2021, 11h19 da manhã. No canto, uma marca d'água de uma seguradora. Essa foi mais difícil, disse Bruno. Levou 3 semanas para o Rafael conseguir. Olhou para o meu marido. Rafael balançou a cabeça uma vez. Beatriz tinha aberto um sinistro de batida com animal no seguro do carro no dia seguinte ao acidente. Cancelou na manhã seguinte quando a notícia só mencionou uma corredora. A foto ficou no sistema. Um contato antigo do Rafael entregou a ele. Folha 3. Um recibo de posto de gasolina. Posto Ipiranga, saída da rodovia. 5h24 da manhã, 11 de junho de 2021. O número do cartão terminava nos últimos 4 dígitos do cartão de crédito da minha irmã. Folha 4. Uma declaração juramentada em cartório, assinada por Bruno Carvalho, letra dele mesmo no rodapé. A assinatura dele, um carimbo de cartório de Curitiba. Bruno, minha irmã sussurrou. Você, Bruno, finalmente olhou para ela. Esperei 4 meses, Beatriz. Ele disse. Eu devia mais a ela do que devia a você. Rafael tirou o celular do bolso. Pousou na mesa, entre as 4 folhas. Apertou play. A gravação durava 11 segundos, o áudio abafado. A voz era da minha irmã, arrastada, molhada de choro. Eu acho... Ai, meu Deus, Bruno. Acho que eu sou o motivo da Marlene não conseguir andar. Acho que fui eu. Um soluço. Uma segunda voz, a do Bruno bem mais suave. Beatriz, o que você está dizendo? A gravação cortou. Minha irmã escorregou na cadeira. Os braços caíram ao lado do corpo. Minha mãe virou para o meu pai, devagar, devagar, do jeito que a gente vira para olhar alguém que acabou de perceber que é um estranho. Ricardo, Ricardo, ela disse. A voz mal saía. Ricardo, o que está acontecendo? Meu pai não respondeu. Eu olhei para ele e soube. Minha avó me ajudou a sentar. Coloquei a mão no parquete e me empurrei para cima. Não busquei o andador. Não busquei meu marido. Fiquei de pé usando só a força da coxa esquerda e a parede atrás de mim. Fiquei de pé por quase 5 segundos. Pela primeira vez em 3 anos. Fiquei de pé na sala de jantar dos meus pais, sozinha. Olhei para minha irmã. Ela estava com o rosto nas mãos. 5 palavras, 23 pessoas, 3 anos de silêncio. Naquele momento, eu soube que todo sorriso que eu já tinha recebido naquela sala era mentira. Minha mãe se virou para encarar meu pai do outro lado da sala de jantar. Você, você sabia? Ele não respondeu. Olhou para as próprias mãos, pousadas na toalha. Tinha tirado o Rolex mais cedo naquela noite, do jeito que sempre fazia à mesa de jantar, e o relógio estava ali do lado do lugar dele. Ficou olhando para o relógio como se fosse com ele que estivesse falando. Minha mãe deu 2 passos para trás. Ricardo, olha para mim. Ele finalmente ergueu os olhos. Cristina, senta. Você me responde agora. As pérolas no pescoço da minha mãe se moveram quando ela engoliu em seco. A mão saiu do colar, balançaram contra a clavícula com um pequeno som seco. Ela não sentou. Caminhou até mim, longe do meu pai. Ajoelhou no parquete do jeito que minha avó tinha ajoelhado minutos antes. O vestido dobrou embaixo dos joelhos. Segurou meu rosto nas 2 mãos. Marlene. Marlene, eu juro, juro que eu não sabia. As mãos dela estavam frias, o rosto molhado. Atrás dela, meu pai se levantou. Caminhou devagar, como um homem, tentando não mancar, atrás pelo cômodo até o bar. Se serviu de um dedo de uísque num copo de cristal. Bebeu. Se serviu de novo. Segurou o segundo copo com as 2 mãos. Cristal na madeira. 2 mãos. Ele nunca tinha segurado um copo assim em toda a vida dele. Virou para encarar a sala. Ela veio até mim naquela manhã, ele disse. Estava histérica. Não sabia o que tinha feito. O silêncio na sala tinha um peso diferente agora. Era o silêncio de uma confissão que todo mundo já tinha ouvido, mas ninguém tinha processado ainda. Falei o nome dele. A primeira vez que eu falava desde que a gravação tinha parado. Pai. Ele não se virou. Pai, olha para mim. Ele se virou. A boca dele tinha o formato de uma boca tentando segurar uma palavra para ela não sair. E então a palavra saiu. Na manhã de 11 de junho, ele disse, lá pelas 6 da manhã, a Beatriz veio até meu escritório. Disse que tinha batido em alguma coisa. Não sabia o quê. Achou que fosse um bicho. A grade estava trincada. O para-brisa, estrelado. Ele pausou. Às 8 daquela manhã eu já tinha ouvido falar de uma corredora na Rua das Acácias.
As Nóveres, eu já sabia que era você. Minha mãe fez um som que não era palavra nenhuma. Fui de carro com ela até Sorocaba na manhã seguinte. Saímos às 6 horas. Chegamos lá às 10 horas. A oficina era de um homem chamado Ferraz. Trabalhei com ele em 1996, numa obra em Sorocaba. Ele me devia um favor. Paguei em dinheiro. Voltamos por volta das 22 horas. Ele pousou o copo. Olhou para mim pela primeira vez desde que tinha se levantado. Você tinha 34 anos, Marlene. Faltavam 2 anos para o seu contrato de design terminar. Tinha um marido. Ia se curar. Ia voltar a andar. A voz dele engasgou, pigarreou e continuou. Ela tinha 36, tinha acabado de tirar o Cresci. O Diego tinha acabado de pedir ela em casamento. Faltavam 8 semanas para o casamento. Se aquilo saísse, ela ia perder tudo. Tudo. Olhou para o Rolex. Pegou. Pousou de novo. Pegou de novo. Como se estivesse tentando entregar para alguém e não conseguisse decidir para quem. Olhou para mim. Você sobreviveu. Voltou a andar. A Beatriz teve que viver com o que fez. A gente achou que já era o suficiente. Minha mãe se levantou do chão. Ficou muito parada. A mão nua abriu, fechou, abriu de novo. Ela tinha sido professora de piano. Por 38 anos usou aquelas mãos para segurar o pulso de uma criança com delicadeza, para demonstrar um tempo, para corrigir postura. Nunca tinha levantado a mão para ninguém em toda a vida dela. Aí ela deu um tapa nele. Foi um tapa leve, palma aberta contra a bochecha direita dele. O som foi mais forte que a força. Você me deixou segurar a mão dela por 3 anos, ela disse. Você me deixou acreditar. O Rolex bateu no chão. Quicou uma vez. Ficou parado embaixo da perna da mesa. Minha mãe se virou, longe dele. Eu quero você fora desta casa. Hoje. Beatriz se levantou da cadeira. Chorava de um jeito que nunca tinha chorado quando criança, sem nenhuma decoração, sem nenhum gerenciamento de plateia. A máscara escorria em 2 filetes finos. O vestido, amassado onde ela vinha, apertando o quadril. Marlene, Ela disse: Eu tentei te contar tantas vezes. Deu um passo na minha direção. Diego, que estava atrás da cadeira dela, não se moveu junto. Fui na terapia com você porque eu era o motivo. Segurei sua mão porque eu era o motivo. Eu não sabia que era você quando aconteceu. Fui para casa. Vi a notícia ao meio-dia. Já era tarde demais. Eu não podia. Eu a interrompi. Minha voz baixa alcançou longe. Beatriz. Você segurou minha mão por 3 anos e perguntou se a polícia tinha alguma pista. Você não sentia pena. Você estava vigiando. Diego enfiou a mão no bolso do paletó, tirou a aliança, pousou na mesa ao lado da taça dela. Não disse uma palavra. Passou por Beatriz, passou pela minha mãe, passou pelo meu pai até o corredor. A porta da frente abriu. A porta da frente fechou. O marido da minha irmã não tinha dito uma única palavra, não precisou. A porta se fechando foi a sentença. Olhei ao redor da sala, contei os rostos. Minha prima Amanda chorava em silêncio no guardanapo. Meu tio Fernando olhava para o meu pai, do jeito que se olha alguém que a gente está percebendo que nunca conheceu de verdade. Minha avó Lúcia ainda estava ao meu lado segurando minha mão. Minha avó disse uma coisa então. Disse baixo o suficiente para só eu e minha mãe ouvirmos. Cristina. No outono de 2022, te ajudei a organizar o escritório do seu marido. Achei um recibo no fundo da última gaveta. Oficina Ferraz, 21 13 de junho de 21. Lembrei que a Beatriz tinha mancado naquela semana. Lembrei que ela faltou 3 dias no trabalho. Te contei. Você disse que eu estava ficando paranoica. Minha mãe se virou, olhou para a própria mãe. O rosto dela fez uma coisa que eu nunca tinha visto o rosto dela fazer. Mãe, ela sussurrou. Você me contou isso. Eu não quis ouvir. Eu tinha crescido acreditando que meu pai amava as 2 filhas igual. Naquela noite, aprendi que ele tinha escolhido uma. E que minha mãe tinha tido a chance de saber e escolhido não saber. Foi a segunda frase mais dura da noite. O relógio da sala marcava 19h22 quando o carro do Diego saiu da garagem. Sei porque minha avó me contou depois. Disse que tinha olhado para o relógio de parede do corredor quando ouviu o motor dele ligar. Bruno atravessou a sala até minha cadeira. Ajoelhou. Eu ainda estava sentada no parquete, com as costas na parede. Rafael tinha puxado uma cadeira,
mas eu ainda não tinha sentado. Os ombros do Bruno tremiam do mesmo jeito que tremiam quando ele entrou. Parecia mais velho que os 41 anos dele. Parecia um homem que vinha carregando alguma coisa fazia 4 meses e finalmente pousou. Eu devia ter contado para o Rafael naquela noite mesmo, não esperado, ele disse. Estava gravando, porque ela estava bêbada demais para dirigir para casa. Não tinha intenção de gravar o que ela disse, mas depois não consegui desouvir aquilo. E esperei 4 meses porque eu a amava. Piorei tudo esperando. Me desculpa. Olhei para ele. Você contou a tempo, Bruno. Isso é a única coisa que importa agora. Ele balançou a cabeça uma vez. Não olhou para minha irmã, que ainda estava na cadeira com o rosto nas mãos. Pousei a mão no ombro dele, o gesto mais simples. Do outro lado da sala, minha irmã ergueu o rosto. Me viu fazer aquilo. Naquele momento, ela soube que tinha perdido o Bruno. Minha mãe subiu. Ouvi a porta do closet abrir. Ouvi o som suave e cuidadoso de um cabide sendo tirado do varão. Ouvi a rodinha de uma mala raspando no chão do quarto principal. 5 minutos depois, ela desceu com uma bolsa de lona média. Parou perto da minha cadeira. Não olhou para o meu pai. Marlene, ela disse, posso ficar com você hoje? Olhei para ela. Não estou pedindo para sempre, ela disse. Só hoje. Não consigo ficar nesta casa. A bolsa na mão dela era a mesma bolsa que ela tinha usado em 2021, quando dirigiu até o Hospital Santa Clara na manhã depois do meu acidente. Eu nunca tinha sabido que ela tinha ido. Beatriz tinha mandado ela esperar fora do prédio. Beatriz tinha dito que eu precisava de sossego. Minha mãe tinha ficado sentada no estacionamento do hospital por 2 horas e depois voltado para casa. Olhei para a bolsa. Olhei para ela. Mãe, sim. Hoje. Meu pai não se moveu. Não tinha se mexido desde que o Rolex bateu no chão. Ficou sentado na ponta da mesa, as mãos abertas na madeira, os olhos num ponto qualquer da parede à frente. Minha avó Lúcia se levantou, pegou a bolsa, olhou para o meu pai uma última vez. Ricardo, eu criei minha filha para casar com um homem de caráter, eu errei. Passou por ele sem esperar resposta. Ele não ergueu os olhos. Ela se virou para mim na porta. Filha, vou chamar um Uber. Chego na sua casa em 1 hora. Foi embora. No sofá, perto da janela, minha irmã estava curvada para frente agora, os braços em volta do próprio corpo. A maquiagem tinha desistido. Fazia aquele choro miudinho, soluçado que uma pessoa faz quando a plateia foi embora e o corpo continua chorando, de qualquer jeito. Ela ergueu o rosto. Mãe? Minha mãe parou na entrada do corredor. Não se virou. Beatriz, eu te amo. E não consigo ficar no mesmo cômodo que você hoje. Saiu. Rafael se levantou, olhou para Beatriz, a voz firme. Você vai ouvir de alguém, ele disse. Talvez um advogado, talvez não. Isso é decisão da Marlene. Contornou a mesa até onde meu andador jazia contra o aparador. Levantou com cuidado, checou as rodinhas e o freio, trouxe até mim. Fiquei de pé, me apoiei nas alças. Meu quadril esquerdo queimava, mas os parafusos aguentaram. Rafael à minha esquerda. Minha mãe, que tinha voltado para a porta, bolsa na mão à minha direita. Bruno caminhou atrás de mim. Saímos daquela sala de jantar juntos. Passamos pelo retrato de família no corredor. O tirado em 2017 no casamento da Beatriz, onde ela estava no centro e a mão do meu pai no ombro dela, e eu estava na ponta da fileira, de vestido azul, mãos entrelaçadas. Parei. Olhei para ele por 3 segundos. Continuei andando. O jantar tinha terminado 43 minutos antes do que minha mãe tinha planejado. A família tinha terminado por completo. Na segunda-feira, dia 10 de maio, 2 dias depois do jantar, sentei com meu marido à mesa da cozinha. Ele me serviu uma xícara de café preto. Segurei a xícara. Não bebi. O que você quer fazer? Ele perguntou. Eu tinha ficado acordada a noite inteira. Tinha andado pelo corredor de cima com meu andador às 3 da manhã enquanto minha mãe dormia no quarto de hóspedes. Tinha ficado na janela do escritório de casa vendo o poste da nossa rua mudar de amarelo para apagado, enquanto o sol nascia. Vinha pensando numa coisa que o delegado Salgado tinha me dito 3 anos antes, na salinha dele na delegacia de Alphaville. Ele tinha dito, quando teve que arquivar meu caso: você sempre vai se perguntar. As pessoas se perguntam para sempre. Sinto muito.
Não posso te dar mais nada. Eu vinha pensando no que era se perguntar. Vinha pensando no que era saber. Se eu mandar ela para a cadeia, falei pro Rafael, ela vira mártir. Meus pais vão pagar advogado. Ela pega 4 anos, cumpre 2. Sai com 38. Escreve um livro, vira que pagou. Eu não quero que ela pague em anos. Quero que ela pague em dias pelo resto da vida. Rafael pousou o próprio café. Me diz o que você precisa de mim. Na manhã seguinte, liguei para o delegado Salgado. Ele ainda mantinha o processo arquivado no armário atrás da mesa. Do jeito que alguns delegados mantêm um processo aberto, como cortesia a uma vítima que não conseguiram ajudar. Me convidou para ir na delegacia naquela tarde. Levei uma cópia de tudo: o recibo da Ferraz, a foto do seguro, o recibo do posto, a declaração juramentada do Bruno, a gravação passada para um pendrive. Salgado assistiu eu pousar tudo na mesa dele. Olhou para mim por um bom tempo, com cuidado. Dona Marlene, com o que está nessa pasta, posso registrar fuga do local de acidente com lesão corporal grave, nos artigos 303 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Pena de 2 a 4 anos de reclusão. Seu pai pode responder por favorecimento pessoal, possivelmente o dono da oficina em Sorocaba também. Ele esperou. Eu disse: Delegado, eu quero esse processo nos seus arquivos. Quero o oficial. Quero uma cópia no seu armário que vai sobreviver a todo mundo da minha família. Mas estou pedindo que não haja mais investigação. Não vou prestar queixa. Ele olhou para mim por mais um bom tempo. Fechou a pasta. Não discutiu. Não deu sermão. Fazia 36 anos que era delegado. Entendeu? A decisão é sua, dona Marlene, ele disse. Está no arquivo, vai ficar no arquivo. Obrigada. Saí da delegacia de Alphaville no meu andador, num estacionamento com sol. Meu pai não ia para cadeia. Minha irmã não ia para cadeia. Iam viver. Essa era a punição. Tem mais uma coisa que quero contar aqui. Eu não sabia, na noite do jantar, que meu marido já tinha feito a segunda metade do trabalho. Em janeiro de 2024, 4 meses antes do Bruno ir até ele, 4 meses antes de qualquer coisa disso, Rafael tinha proposto um ensaio longo e anônimo para a revista Retrato Nacional. A matéria era sobre famílias ricas do interior de São Paulo, que se protegem às custas dos próprios filhos. Era sobre a arquitetura dos encobrimentos. Ele vinha trabalhando nisso fazia um ano. Não tinha um único nome em mente, não tinha uma única história específica. Tinha um pressentimento, tinha uma pasta no escritório de casa com o rótulo MA, 11 de junho. Vinha esperando por um final. Na manhã seguinte ao jantar, enquanto eu tentava dormir lá em cima, ele abriu aquela pasta. Escreveu uma seção final nova. Anonimizou ainda mais. Cidade diferente. Idades trocadas. Nomes totalmente mudados. Mandou para o editor dele. A revista acelerou a edição final. Foi ao ar na edição digital, em 18 de maio. A filha que sobreviveu. Em menos de 47 horas, os grupos de WhatsApp do Clube de Alphaville e da região já tinham identificado quem era. As pessoas que estiveram no jantar andavam comentando. Beatriz perdeu 18 imóveis de carteira numa única semana. Meu pai perdeu um contrato de 27 milhões para construir uma ala nova numa escola particular. Minha mãe deu entrada no divórcio em 21 de maio. Foi morar com minha avó em Campinas, a 12 minutos de carro da minha casa. Na primeira noite lá, ela sentou ao piano antigo da minha avó e tocou 3 compassos de um noturno de Chopin pela primeira vez em 30 anos. Me ligou. Disse: Marlene, você acha que um dia vou ser uma pessoa de quem eu não tenho vergonha? Eu disse: Mãe, você já começou, quero pausar aqui também. Se você chegou até aqui ouvindo e está tentando achar um caminho pela sua própria versão dessa história, aquela em que alguém da sua família te machucou e o resto da família ajudou a esconder, eu só quero dizer uma coisa. A decisão entre justiça e paz é sua, e você tem mais tempo do que imagina. Se essa história está te ajudando a respirar um pouco mais aliviado hoje à noite, se inscreve. O último capítulo é aquele que eu quero que você fique para ver. Bruno veio na minha casa uma vez. Trouxe um livro, Just Mercy, de Brian Stevenson. Sentou no balcão da cozinha e tomou um café com 3 colheres de açúcar. Eu devia ter vindo até você naquela noite,
Não esperado 4 meses, ele disse: Bruno, você veio quando veio, isso já foi o suficiente. Você não me deve mais nada. Li o livro naquele mês. Sublinhei uma frase. Cada um de nós é mais do que a pior coisa que já fez. Sublinhei para mim, não para minha irmã. Precisei lembrar a mim mesma que ainda tinha permissão para ser mais do que essa história. Também fiz mais uma coisa. Escrevi uma carta para minha irmã, 4 páginas, com a minha própria letra, num papel creme que eu usava na faculdade. Escrevi numa terça-feira à tarde. Nunca enviei, guardei na última gaveta da minha escrivaninha. A gaveta fica trancada. Você não tem direito de se desculpar, diz a carta na segunda página. Desculpa é algo que só eu posso conceder. E eu não vou te dar esse presente. Cadeia finita, o que eu dei a ela foi o resto da vida dela. Beatriz saiu de São Paulo. Hoje mora numa casinha alugada no litoral de Florianópolis, sozinha. Não fala com ninguém da família. Diego deu entrada no divórcio numa segunda-feira em meados de maio e assinou o acordo final 2 semanas atrás. Não se casou de novo. Ainda não namorou ninguém. Bruno voltou a morar em Curitiba. Pediu demissão da consultoria no fim de maio. Trabalha como voluntário uma noite por semana numa ONG chamada Estrada Segura, que apoia vítimas de atropelamento com fuga. Atende telefone por 3 horas toda quinta-feira. Me mandou uma mensagem. Não estou tentando me sentir melhor, só quero estar na sala onde alguém como você entra andando. Meu pai ainda mora na casa da Alameda das Palmeiras. Mora sozinho. Os clientes pararam de ligar. O clube pediu educadamente que ele se afastasse da diretoria por um tempo. Minha mãe mora com minha avó em Campinas. Voltou a fazer aula de piano com uma professora da cidade que não faz ideia de quem ela já foi. Pratica 40 minutos toda noite. Ligo para ela todas as noites só para ouvir os 3 compassos. Estamos aprendendo uma outra de novo. Tarde, mais tarde não é o mesmo que nunca. Rafael escreve à mesa da cozinha toda manhã com a caderneta Moleskine dele. A capa está mais gasta agora. Ele não pergunta mais se estou bem. Pergunta se quero café forte ou fraco. É assim que ele me ama. Hoje é quinta-feira, 23 de maio. Ele ergue os olhos da caderneta para mim. Você não precisa andar hoje, se não quiser. Eu quero. Eu vinha usando bengala nas sessões de fisioterapia fazia 8 semanas. Sempre com a Teresa, minha terapeuta, uns 3 metros atrás de mim. Aquela manhã seria a primeira vez que eu ia usar sozinha, fora de um prédio, sem ela, sem a mão do Rafael. A bengala é a ponte, não é o destino. Visto uma camiseta de corrida antiga, cinza chumbo. Ainda serve. Ainda cheira o nosso armário de cedro. Pego uma bengala de alumínio preta e entro no carro. Rafael dirige. Não liga a música. Estacionamos no início da Rua das Acácias às 5h30 da manhã. A luz é a mesma luz de 3 anos atrás. A rua é a mesma rua. O asfalto foi recapeado uma vez desde então. As caixas de correio são as mesmas. Rafael fica no carro. Não desliga o motor, eu desço. Fico no começo da rua. Coloco a bengala na mão direita. Dou o primeiro passo. O segundo passo é mais firme que o primeiro. Aos 50 metros, meu quadril esquerdo lateja. Paro. Conto minha respiração. Continuo andando. Aos 120 metros, os postes se apagam. O céu começa a clarear. Aos 200 metros, ouço um motor atrás de mim. Me viro, o corpo todo virando, e é o jornaleiro num carrinho. Ele acena. Aceno de volta. Continuo. Aos 280 metros tem um poste de telefone. A polícia marcou com giz 3 anos atrás. O giz sumiu há muito tempo. Toco o poste com a mão esquerda. Fico ali parada por 7 segundos. Me viro, volto andando. Mais 280 metros. Rafael abre a porta do carro quando chego. Entro. Pouso a bengala no chão, perto do pé direito. Não preciso dela para sentar. Ele olha para mim. Não liga o carro ainda. Como foi? Foi só uma rua. Ele sorri um sorriso pequeno. Coloca o carro em movimento. Abaixa o vidro. O vento de maio entra. Cheira a grama cortada e asfalto e o salgado fraco do mar. Voltamos para casa naquele silêncio que não precisa ser preenchido. No banco de trás, meu andador está dobrado contra a porta. Vou guardar, não como relíquia, não como troféu. Vou precisar dele nos dias ruins. Isso não é fracasso, isso é vida. Eu costumava achar que justiça era punição.
Depois achei que era verdade. Agora acho que é caminhar para frente sabendo o que aconteceu, quem estava lá, quem foi embora, quem ficou, e escolhendo sua direção mesmo assim. Minha irmã não vai me ver andando. Meu pai não vai me ver andando. Minha mãe vai, porque ela me escolheu quando importou. Tarde, mas ela escolheu. Andei 280 metros numa quinta-feira de manhã no fim de maio. Foi a maior distância da minha vida. E foi minha. O andador ficou no banco de trás. A porta ficou destrancada. Fui para casa.